por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Meus amados, estamos há poucos dias, né, da festa da Páscoa. Todos os anos comemoramos a Páscoa, e aqui no Espírito Santo existe o costume de comer a torta capixaba, né? E já em todo o país existe aquele costume de se comer ovos de chocolate, né? Que na verdade nem uma coisa nem outra tem a ver com a Páscoa cristã, né? A gente está aqui para comemorar a Páscoa de Cristo. E é bom que a gente entenda que a Páscoa ela foi instituída, né, pelo Senhor Deus ao libertar o povo dele do Egito. E o Senhor Jesus, como hebreu, ia comemorar a Páscoa, e ele foi comemorar a Páscoa e ele sacrificou a sua própria vida nos dias da Páscoa. Mas o que aconteceu naqueles dias? Nos dias em que o Senhor Jesus chega em Jerusalém, disposto a entregar a sua vida por mim e por você. Já existia essa promessa. Deus queria, desde o começo, resgatar o ser humano, resgatar o homem, para que ele voltasse a ter comunhão com ele. Mas isso era impossível por causa do pecado, porque todos pecaram. E a gente para pensar e ver que naquela Páscoa, de uma maneira toda especial, porque não foi mais uma Páscoa, foi a Páscoa em que Cristo se sacrificou, doou a sua vida por mim e por você. A palavra de Deus fala que Cristo é a nossa Páscoa. Ele estava comemorando a libertação do povo de Deus do Egito naquela ocasião. E hoje nós comemoramos a nossa libertação do império das trevas para o reino da maravilhosa luz através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas o que aconteceu naqueles dias que antecederam este sacrifício? E eu estava imaginando algumas coisas, e eu entendo que uma das coisas que aconteceu foi a manipulação de líderes religiosos. E até parece que a gente está repetindo a história. Ou eu estou falando uma coisa exagerada? Não. Naquela época, os líderes, autoridades religiosas, eles tentaram manipular e manipularam o povo para que viessem a condenar, a blasfemar e a tentar e pedir até a morte de Jesus. Sabe por quê? Porque os líderes religiosos, os bambambãs da época, não queriam perder o controle. Eles queriam manter o famoso status quo, né? A situação atual, o estado atual. Para eles estava tudo muito bom, porque eles mandavam e os outros obedeciam. E quando Jesus aparece com a proposta de amor, com a proposta de humildade, com a proposta de ajuda ao outro, eles chegam à seguinte conclusão: a gente tem que matar ele, senão a gente vai perder a boquinha. Existia manipulação dos líderes religiosos. Outra coisa que a gente vê que aconteceu naqueles dias que antecederam o sacrifício do Senhor Jesus, uma coisa chamada traição. E eu não sei se você já passou por uma traição, ou de amigo, uma traição no seu local de trabalho, mas o que a gente vê aqui é que houve uma traição. A gente entende aqui que aquelas pessoas que hoje em dia tentam assim mudar a história dizendo que Judas fez isso por causa disso, por causa daquilo, vai por terra abaixo, né? Cai por terra. Porque lá em Lucas capítulo 22, versículo 4, a gente vê que quem procurou as autoridades religiosas para entregar Jesus foi o próprio Judas. Então não venha com essa conversa, ele foi motivado por isso, por aquilo. Não, ele traiu mesmo. Ele tinha a opção de não trair, ele traiu. Acho interessante que hoje em dia, e já há muito tempo, né, algumas pessoas tentam ser mais santas do que Deus. Houve traição, nua e crua, e Judas foi um traidor. Será que isso está acontecendo nos dias de hoje? A gente não pode tentar mudar a história bíblica só porque a minha ideologia favorece aquele que traiu a Jesus, colocando-o como coitado. Interessante que isso
É corroborado nesse mesmo texto, lá em Lucas capítulo 22, que quando ele procura as autoridades, acontece uma outra coisa, existe corrupção também. Existia manipulação do meio religioso ali, dos líderes religiosos, existia traição e existia corrupção. Porque quando eles chegaram lá nas autoridades, ele chegou lá nas autoridades, o que as autoridades fizeram? Gostaram da proposta e deram o quê? Vamos te dar dinheiro. E o que ele fez? Ele recusou? Falei, não, deixa aqui, isso é coisa minha. Não, ele aceitou. Sabe por quê? Porque ele era um traidor. A palavra de Deus diz que ele tomava conta da bolsa e metia a mão. Tanto é que ele recebeu as moedas para entregar a Jesus. Então não venha com essa história de que o camarada era bonzinho e que por ideologia ele estava tentando fazer com que Jesus reagisse, porque se fosse isso ele não tinha aceito o dinheiro. O dinheiro que ele recebeu foi a prova que ele era um traidor. Mas naqueles dias também houve uma coisa chamada injustiça. Aconteceu um julgamento. Os líderes religiosos alvoroçaram o povo, prenderam Jesus, aí montaram aquele espetáculo que eles chamaram de julgamento, né? Aquela palhaçada que de julgamento não havia nada. Aquela situação ali foi a maior injustiça que aconteceu. Porque eles estavam tentando condenar Jesus Cristo sem não ter cometido crime. Então eles estavam levando uma pessoa presa sem o crime, sem prova. E a gente fica pensando o porquê que aquelas pessoas que não viram Jesus cometer crime nenhum, não viram prova nenhuma contra Jesus, estavam contra ele. É porque estava todo mundo querendo matar Jesus, mas ninguém estava querendo o quê? Sujar as mãos. Parece até com os dias de hoje, né? A gente vê isso muito naquele artifício que se chama fofoca. A gente quer denigrir tal pessoa, e a gente aqui eu estou colocando hipoteticamente, tá? Mas a gente não fala na cara dela. A gente fala para um, fala para outro, para que todo mundo fale mal daquela pessoa. Aquele julgamento ali foi uma farsa. Não tinha crime, não tinha prova. Mas existia uma coisa chamada covardia também. Covardia. Será que isso existe nos dias de hoje? Covardia. Se você tiver um pouquinho de tempo, olhe lá na Bíblia o que vai acontecer com os covardes. A covardia está explícita aqui. Pilatos sabia que Jesus não havia cometido crime algum. Pilatos sabia que não existia prova alguma contra Jesus. Mas mesmo assim Pilatos se omite. Ele manda Jesus para Herodes. Não se falava. Falei, não, mas Herodes vai ter que dar um jeito, isso é problema dele. Vou fazer uma média. Herodes devolve Jesus. É problema seu. E diz o texto bíblico que daquele dia em diante, os dois voltaram a se falar. Pessoas que não se falavam voltaram a falar por causa de Jesus, mesmo fazendo mal a eles. A ele. A gente fica observando o texto sagrado e vê que Pilatos não tinha motivo algum para prendê-lo, muito menos para matá-lo. Mas o que ele fez? Ele preferiu atender o povão. Ele preferiu atender o grito das ruas. Ele precisava fazer aquilo? Não precisava, ele era autoridade. Se ele chegava e falasse o seguinte, está liberado, eles tinham que liberar, independente da vontade do povão. Mas ele se acovardou. Sabe, ele não aguentou a pressão. E diz o texto sagrado que em determinado momento, para mostrar que ele não tinha culpa sobre aquilo que ele estava fazendo, ele lava suas mãos. E eu queria falar que o lavar de mãos de Pilatos não o isentou diante de Deus. Diante de Deus, ele teve que prestar conta por não ter feito nada. E às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente pensa que não fazendo nada, a gente está ajudando. A gente está fazendo alguma coisa. Não. Na verdade,
em algumas situações, nós estamos nos acovardando. Mas observe também que naqueles dias que antecederam a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, existia uma coisa chamada escolha errada. Pilatos, querendo assim ajeitar a situação, não ficar muito mal com a sua própria consciência, ele falou assim: eu vou libertar Jesus. Aí o povo falou assim: não, liberta ele não, liberta Barrabás, porque era o costume libertar um prisioneiro naquela ocasião. E o camarada era um criminoso. E diz o texto que a população gritava o seguinte: liberta Barrabás, liberta o criminoso. Mas enquanto a Cristo, a população gritava: crucificam, crucificam. Isso foi o quê? Uma escolha errada. Será que eu e você temos feito escolhas erradas? Será que quando falaram de Jesus para você entregar sua vida ao Senhor Jesus, você fez a escolha certa? Que é entregar sua vida ao Senhor Jesus? Ou você está procrastinando, deixando para depois? Eu olho aqui e vejo que aquela população fez, que aquele povo fez a escolha errada, ao preferir um criminoso do que o Filho de Deus. Mas por que eles preferiram um criminoso do que o Filho de Deus? Sabe por quê? Porque um criminoso talvez pensasse como eles. Eles não iriam ficar envergonhados como talvez ficassem diante do Senhor com seus pecados. Sabe, quando Jesus andasse no meio deles, como o santo, aquele que ninguém tinha nada para falar, talvez eles ficassem envergonhados por tantos pecados que já carregavam, e eles talvez tivessem pensado o seguinte: se nós libertarmos Barrabás, ele não vai fazer isso. Talvez ele fosse um deles, um dos nossos, né? Mas eu vejo uma última coisa naqueles dias, uma penúltima coisa naqueles dias que antecederam a morte do Senhor Jesus: o medo. O medo se fazia presente. Durante todo aquele tempo ali, toda aquela situação, o medo se fazia presente. Não somente na vida dos discípulos, que estavam com medo de ser reconhecidos como seguidores, como discípulos do Senhor Jesus. Mas eu vejo o medo também estampado nos religiosos, que estavam com medo do Império Romano, estavam com medo de Jesus, estavam com medo de tudo. E eu vejo com medo na atitude de Pilatos também. Ele ficou com medo do povo. Interessante que nós estamos antecedendo os dias da Páscoa. Os dias que nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Será que nós estamos com medo de morrermos sem termos uma experiência real e pessoal com o Senhor Jesus? Será que nós temos vivido com medo de não saber o que vai acontecer do outro lado? Meus amados, naqueles dias que antecederam a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, houve manipulação, houve traição, houve corrupção, houve injustiça no julgamento, houve covardia, houve escolha errada e houve medo. Mas também houve uma coisa: houve a justiça de Deus. Sabe, depois daquele tumulto todo, onde as almas estavam angustiadas de um jeito ou de outro, houve a justiça de Deus. Por quê? Porque era necessário que a culpa pelo pecado ela fosse perdoada, ela fosse expiada, ela fosse paga. Era necessário que fosse restabelecido a comunhão do ser humano com o Senhor Deus. Era necessário que o pecador se arrependesse. Era necessário que houvesse uma ponte que ligasse um pecador a um santo. Mas aos olhos humanos isso era impossível, porque não tinha ninguém santo para falar com Deus. Então Deus faz justiça mandando o seu próprio Filho. Diversas vezes mandou os profetas avisarem: vou mandar o meu Filho, o Messias, o ungido.
para abrir um novo e vivo caminho. E Deus resolve sacrificar o seu próprio Filho por amor a nós, nos dando o livre acesso ao seu trono, através do sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou por mim e por você. Em Romanos capítulo 15, versículos 21 e 22, a palavra de Deus diz o seguinte: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Adão estava lá nos representando como espécie humana. E ele pecou. E não adianta falar assim, se eu estivesse lá não tinha pecado. Somos do mesmo DNA, nós teríamos pecado sim. Então o pecado entra no mundo através de Adão. E com ele a morte. Mas do mesmo jeito que através de a morte entrou, o pecado entrou, através de que é o Filho de Deus, todos são vivificados nele. E algumas pessoas têm aquela imagem que Jesus Cristo veio para pregar, veio para fazer milagres, mas o plano não deu certo, porque no final da história ele morreu. Não. Pelo contrário, o plano dele era morrer por mim e por você mesmo. Não houve falha do plano. Não houve falha na vinda de Jesus. Jesus não foi uma vítima, Jesus não foi, coitado. Não, ele veio para isso. Só que cada um tem a sua responsabilidade na sua crucificação. Judas, ele escolheu trair Jesus. Pedro escolheu negar Jesus. E nós? E nós? Mas de jeito nenhum foi uma vitória do reino das trevas, porque Jesus é que entregou a sua vida. João capítulo 10, versículo 17 diz o seguinte: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. No 18, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. E foi isso que ele fez. Ninguém tirou a vida de Jesus, porque tentaram matar Jesus antes e não conseguiram. Ele falou assim: olha, a minha vida eu dou na hora que eu quiser, na hora que Deus quiser, na hora que o Pai quiser, e eu vou retomá-la. E foi o que aconteceu. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Por isso nós estamos aqui louvando a Deus, porque nós amamos a mensagem da cruz do Calvário. Porque apesar do sofrimento que a gente tem certeza que houve, sem esse sofrimento nós não alcançaríamos a vida eterna. E talvez você esteja passando por tudo aquilo, ou já passou por tudo aquilo que aconteceu nos dias que antecederam a Páscoa. Talvez você esteja se sentindo manipulado, talvez você esteja se sentindo traído, talvez você esteja sendo injustiçado, talvez alguém esteja tentando te corromper. Às vezes a covardia pode ter chegado bem próximo. Às vezes nós podemos ter feito escolhas erradas. Mas lembre-se que apesar disso tudo, também existia a justiça de Deus. Também houve a justiça de Deus na cruz do Calvário. Lá em Jeremias, no capítulo 23, versículo 6, nós encontramos a expressão Senhor, justiça nossa. No hebraico é Tsekinu Yavé. Tem até a música que fala Tsekinu Yavé, minha justiça é. O Senhor é a nossa justiça. Houve aquilo tudo, está acontecendo um monte de coisa na nossa vida, mas o Senhor é a nossa justiça. E se houve manipulação naqueles dias, Jesus não se deixou ser manipulado. Se houve traição naqueles dias, Jesus manteve a fidelidade na promessa que ele havia feito de salvar o ser humano, através da sua própria vida. Se houve corrupção, houve integridade por parte de Jesus. Se houve covardia, existiu muita coragem por parte do Senhor Jesus.
porque ele, sem ter feito mal algum, sem ter pecado algum, ele se entregou e deixou que o crucificasse, para que depois de 3 dias ele ressuscitasse. Sabe por que ele fez isso? Por minha causa e por sua causa. Agora você está começando a entender o alto preço que foi pago por mim e por você. E se houve escolha errada naqueles dias, Jesus escolheu fazer a vontade de Deus. Porque Jesus sofreu. E pouco tempo antes ele perguntou ao Pai, pediu ao Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Isso tudo que eu vou sofrer. Mas se não for possível... E Deus falou assim, não é, se você realmente quer salvar a humanidade, você tem que morrer. E Jesus falou assim, eu quero. Está entendendo? O preço que foi pago foi muito alto. E se houve injustiça naqueles dias, que houve a justificação através do sangue do Senhor Jesus. Nós somos justos, não porque frequentamos igrejas, não porque estamos aqui na sede da TV Sudeste pregando ou tentando pregar a palavra de Deus, não porque nós louvamos a Deus. Nós somos justos porque nós somos justificados por Cristo Jesus. É por isso que nós amamos a mensagem da cruz. É por isso que nós vamos cantar, eu amo a mensagem da cruz, porque é por causa disso que nós temos aí certeza da vida eterna. Sim, eu amo a mensagem da cruz.